Vamos estar meditando Efésios capítulo 4. Eu vou ler, os irmãos apenas acompanhem para a gente ganhar tempo. Vai ser colocado ali, tá? Quem não tem Bíblia fica do lado de quem tem Bíblia. Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, e outros para pastores e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação, cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É digno, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade, sem sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus
vos perdoou em Cristo. Amém? Que a gente possa ter umas 4 horas para a gente falar sobre esse texto. Onde estão as necessidades de oração? Amém? Vamos orar ao Senhor. Presbítero Renato, ora então para nós darmos início ao nosso culto, né? Seguimento. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, ó Deus, nós já queremos te agradecer pela tua palavra que foi lida nesta noite, e quero te pedir também que só possa, Deus, estar usando o teu filho, pastor dessa igreja, com intrepidez, ó Deus, para estar trazendo para nós um estudo abençoado, que possamos, ó Deus, receber bem essa palavra, que possamos digerir bem e aprender realmente aquilo que teu servo vai nos ensinar nessa noite. Abençoe cada um de nós, abre as nossas mentes, porque precisamos te ouvir. É tudo isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Maravilha. Meus irmãos, mais uma vez, vocês estão bem? Amém. Vamos sair daqui melhor, amém? Então, irmãos, um texto que Deus tem colocado no meu coração, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Se a gente fosse começar desde lá do 1, né, ia ser muito prolongado, mas do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, ele fala sobre o amor e a graça de Deus. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Efésios, né? Fala sobre os favores, a graça, as bênçãos, a comunhão de Deus sobre nossas vidas. E do capítulo 4 em diante, começa a falar dos deveres daquele que recebe a graça. Então eu pulei, né, os 3 primeiros capítulos, já vamos entrar logo no Giló, que é melhor, né? Então, a partir do capítulo 4, a palavra de Deus, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, ele começa a dizer as obrigações, né, as determinações e os deveres daqueles que receberam a graça de Deus sobre a sua vida. E ele começa, pode botar aí o texto, né, Efésios 4, ele começa, nós temos bastante versículo aí para a gente tentar chegar junto aí. Olha só, ele começa dizendo: rogo-vos, pois eu, que... Ele está dizendo, rogo, eu imploro, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, o que ele fala? Preso do Senhor. Primeiro, abrindo um parênteses aqui, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele já estava os 2 anos preso em Roma. Já estava 2 anos lá naquela prisão de Roma, né, por determinadas situações. Mas ele estava lá, ele poderia dizer, eu estou aqui preso, poderia dizer, estou eu aqui cumprindo uma pena, ou pagando algo que eu sou inocente, ou eu inocentemente estou aqui, se justificando a sua inocência. Mas ele não estava nem aí para Roma, ele não estava nem aí para a situação, para as acusações que estavam sobre a vida dele. Quero que os irmãos comecem a perceber isso. Ele não estava aí para as circunstâncias que estavam em volta dele, que jogaram ele inocente numa cadeia. Mas ele estava dizendo, eu preso de quem? Do Senhor. Porque ele estava ali, se ele estava preso, se ele estava passando pelo cárcere, se ele estava passando por aquele momento de provação, mas ele tinha sua consciência com Deus e ele sabia que era vontade permissiva de Deus. Então ele está pedindo para a igreja. Olha o recado que Paulo está passando para a igreja aqui nesse versículo.
Eu, preso do Senhor, eu estou aqui porque Deus permitiu que eu estivesse. Eu estou aqui porque é a vontade de Deus. Eu estou aqui porque é plano de Deus. Agora eu peço a vocês que vocês também andem na vocação que vocês forem chamados. Porque eu paro aqui para meditar quando eu estava estudando, né? Agora eu estou tendo bastante tempo para estudar. E eu imagino a cabeça da igreja de Éfeso sabendo, falando: poxa, Paulo só fez o bem, Paulo era bom, Paulo dava vida por Cristo e está lá, então não está valendo a pena não. Será que a gente vai ter o mesmo fim de Paulo? Será que a gente vai ter o mesmo fim? O povo estava servindo a Deus muito pelos milagres, pelas bênçãos, pelas coisas, mas tem horas, irmãos, que Deus nos deixa passar por algum vento para ver em quem que estamos firmados. Então aqui Paulo dizendo: ó, eu estou preso, mas eu não estou preso por homem. Roma não faz a minha cabeça, Roma não me mantém preso. Eu estou preso aqui porque Deus permitiu. Que se Deus não permitir, ele faz igual fez com Pedro. Vai lá, entra na cadeia e faz ele passar pelas paredes e ninguém prende aquele que Deus quer livrar. Então, Paulo estava preocupado com a igreja, falando: ó, eu estou preso aqui, mas eu não estou preso por Roma, eu estou fazendo a vontade de Deus. E ele está dizendo: por favor, eu rogo. O que é rogar? É pedir com implorar quase. É pedir com aquela força. Ele estava rogando o quê? Qual foi o rogo de Paulo aqui? Que andeis como é digno da vossa vocação que foste chamado. Então Paulo pede, como prisioneiro de Cristo, Paulo pede para os cristãos que foram chamados através do Evangelho, assumam a sua nova posição em Cristo, que não vai ser as lutas de fora, as perseguições de fora, os problemas que você passa na sua casa, no seu serviço, na sua vida, que não seja as prisões da vida que venha tirar você da vocação que Deus te chamou. Sabe por quê, irmãos? O apóstolo Paulo falou que pode ser livre e servo, escravo, seja o que for. Agora em Cristo, não, ele fala cetos, sedas, livres, bárbaros, seja o que for. Agora em Cristo nós somos um. Por quê, irmãos? A diferença está lá fora. Lá fora tem o grupo radical, o grupo esquerdista, o grupo homossexual, o grupo de não sei o quê. Cada um tem as suas convicções. Um é PT, o outro é Bolsonaro, o outro é qualquer coisa. Mas a graça, quando conhecemos a Cristo, isso tudo fica para trás, porque agora nós temos uma nova vocação. Deus nos chamou e nos invocou. Então a divisão é lá fora. Aqui dentro nós não somos mais divididos. Aqui dentro agora nós somos o corpo de Cristo. E é por isso que Paulo estava preso, mas estava preocupado com a igreja de Éfeso, que estava se dividindo nas suas convicções, né? Que estavam um achando isso, outro achando aquilo, que um querendo seguir por um lado, outro querendo seguir por outro. Mas Paulo falou assim: ó, pelo amor de Deus, aqui dentro nós somos um corpo, e o corpo ele tem que ser ordenado. O corpo, cada um tem que fazer a sua parte, e o corpo, todos são importantes, né? Se eu for perguntar para vocês qual é a parte mais importante do seu corpo, não tem. Se você perder uma unha, te atrapalha. Existem as partes vitais, né, que se perder você morre, mas a parte mais importante não tem. Todas elas são importantes. Então Paulo começa dizendo aqui, rogando: eu estou preso,
Eu estou aqui passando essas privações, mas eu rogo a vocês, ande na vocação que Deus chamou vocês. Não seja igual ao mundo, não seja igual aos gentios, não seja igual aquelas pessoas que estão de capa dentro da igreja, mas Deus te chamou para fazer a diferença. Amém? Então vamos lá, bota o versículo 2 aí. São 32 versículos só, né? Então olha só. Vamos. Então, eu rogo em nome de Jesus que andeis digno de vossa vocação que foste chamado. Qual é a vocação? Isso aí, para isso que Deus nos chamou, com toda autoridade, com toda ousadia, com toda intrepidez, né? Para bater de frente mesmo com o diabo, é isso aí? Não, a prioridade da igreja é ser corpo. E o corpo, para poder caminhar, para poder ajustar, para poder fazer alguma coisa, eu mesmo sou experiência do que um problema no corpo, o transtorno que nos causa. Eu saía de manhã e voltava à noite. A minha vida era o dia inteiro em cima do carro, resolvendo uma coisa e outra para lá e para cá. Não tinha paradeiro. E agora eu estou aí 4 meses sem poder dirigir, dependendo de alguém. Então, olha só o que a palavra de Deus fala. Rogo em nome de Jesus, Paulo falando, Paulo falando que sejais, cumprir a vossa vocação com toda humildade, mansidão, longanimidade. Até aí é fácil. Humildade, eu sou humilde. Manso, mas eu sou manso. Com longanimidade, tudo bem. Mas agora, qual é o restante aí? Então, irmãos, faz parte da sua vocação em Cristo suportar aquele irmão. O que é um suporte? O que é um suporte? É algo que segura alguma coisa que não se segura sozinho. Porque se a gente tem o suporte da TV, está vendo ali o suporte da TV? Está vendo o suporte aqui das caixas? Está vendo o suporte do Data Show? Por que eles precisam de um suporte? Porque se eles não podem se segurar sozinhos. Então Paulo está pedindo aqui que a gente, com toda humildade, não é mostrando ser grande, não é mostrando, se eu não fizer ninguém faz, se eu não aparecer ninguém aparece, porque eu tenho que ajudar. Então, mas é com toda humildade, mansidão e longanimidade, fazendo o quê? Suportando uns aos outros em amor. Porque, claro, irmão, você vai encontrar pessoas, momentos, quanto mais dentro da igreja, quanto mais dentro de uma comunidade, com pensamento. Nós somos pessoas que até os dedos das nossas mãos são diferentes. Quanto mais os nossos pensamentos, os nossos jeitos, as nossas maneiras, nós vamos sim desagradar um ao outro, nós vamos sim aborrecer um ao outro, nós vamos sim, às vezes até ser peso na vida de alguém. Mas Paulo está ensinando: eu estou preso aqui, mas eu rogo pelo amor de Deus que vocês se suportem uns aos outros em amor. Da posse. Sabe por quê? Porque você agora ganhou. Se vocês lerem depois em casa, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Efésios, que não dá tempo da gente falar, vai falar da vocação, da chamada, da graça que Deus despertou para nós. E agora ele fala: pelo amor de Deus, tome posse da vocação. E a vocação que Deus deu aos cristãos é isso: humildade, mansidão, longanimidade, para suportar quem? A Bíblia não manda você suportar o diabo.
A Bíblia não manda você suportar a tentação. Aqui a Bíblia fala, resistir o diabo, mas a Bíblia manda suportar quem? Uns aos outros, em amor. Então, agora a vocação nossa é essa, em primeiro lugar, antes de ser pastor, antes de ser pregador, antes de ser coordenador, antes de ser o primeiro, nós temos que ter a vocação essa, né? Humildade, mansidão e amor para suportar o nosso irmão, para suportar aquele que às vezes não está mais preparado e dá lugar ao diabo. Deixa o diabo cutucar assim, né? Que às vezes a gente vê que é o inimigo, às vezes o diabo catuca, né? E a pessoa dá lugar a ele e vem, e nos ofende, nos atinge, dói. Mas agora o Paulo está falando aqui que nós precisamos, com toda humildade, mansidão e longanimidade, né? Não é chegar a pessoa falou A, você respondeu B, C e D na cara dela. Não é você falar assim, eu estava quieto no meu canto, mas me provocou, já era. Não é assim. Nós temos que ser uma unidade, nós temos que ser um corpo. E um corpo deficiente, ele não funciona bem. E nós somos vocacionados em primeiro lugar para isso, para suportar. Os cristãos devem divisar de maneira nítida que a salvação só é alcançada quando o homem aceita a oferta que o Evangelho propõe. Não basta só você estar dentro da igreja, estar cultuando, ser consagrado, ser aquilo. Isso não é salvação para ninguém. A salvação é quando você entende a graça redentora de Cristo na sua vida e através da graça e do que é graça? Favor imerecido e da presença do Espírito Santo de Deus, você muda você mesmo. Você vai moldando a sua vida. Você cumpre o pedido que o apóstolo Paulo fez. Que você que é digno da vocação que você foi chamado. Você tem que sair, né, viver em humildade, viver em mansidão, suportar uns aos outros em amor. Isso lhe propõe um crescimento espiritual que lhe condiciona a cada vez estar mais próximo à salvação. Amém? Cumprir o pedido, né, de portar-se dignamente. Vamos ver lá em João, 1 João capítulo 3, primeira epístola de João 3, versículo 23. Então, irmãos, o que nos faz mais santo, o que nos faz mais próximo de Deus, mais purificado, é entender que vamos ser atacados, vamos ser às vezes amassados, vamos ser testados, mas que não venhamos ser reprovados na nossa vocação, que nós venhamos ser vocacionados, aprendendo. 1 João 3, 23. Então é isso que a gente está entendendo. O que agora, olha só, completando o que o apóstolo João, ou o que o apóstolo Paulo ensina. Agora, a confirmação aqui com a epístola de João. O que diz? E o seu mandamento é que criamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros. Ora, o seu mandamento é esse.